Pense no seguinte: você já percebeu como nos dias de hoje muitos homens simplesmente não conseguem encontrar uma parceira? Como se, de repente, eles tivessem se tornado invisíveis no mercado de namoro. O que está acontecendo? Será que os homens perderam seu valor? Ou será que há uma verdade oculta que ninguém quer revelar? Hoje, vamos expor a realidade brutal por trás dessa questão e revelar as razões profundas pelas quais tantos homens estão sendo descartados no jogo do relacionamento. E atenção, a última razão que vamos abordar é a mais impactante de todas, aquela que realmente explica por que tudo isso está acontecendo. Então, fique comigo até o final, porque este vídeo pode mudar completamente sua visão sobre o mundo moderno dos relacionamentos. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal Black Pill Feminina, ative as notificações, deixe seu like e comente aqui embaixo. Você já sentiu que foi descartado no mercado de namoro? Sua opinião é muito importante. Agora, vamos mergulhar fundo nessa análise. Vivemos em uma era onde os relacionamentos amorosos são influenciados por dinâmicas jamais vistas na história da humanidade. No passado, os casamentos e relacionamentos eram estruturados em bases sólidas, onde os homens tinham um papel essencial. Mas hoje, tudo mudou. E para entender o porquê, precisamos explorar alguns pontos cruciais. Primeiro, vamos falar sobre a hiperseleção feminina. O renomado pesquisador David Buss, especialista em psicologia evolucionista e autor do livro A Evolução do Desejo, explica que, ao longo da história, as mulheres sempre foram seletivas na escolha de parceiros. No entanto, o que mudou foi o nível dessa seletividade. Com o advento das redes sociais, aplicativos de namoro e a globalização, as mulheres agora têm acesso a uma quantidade praticamente infinita de opções. Isso significa que elas podem escolher apenas os melhores homens disponíveis. E o que acontece com aqueles que não se encaixam nesses padrões elevados? Eles são simplesmente ignorados. E aqui entra um dado chocante. Pesquisas revelam que 80% das mulheres competem pelos 20% dos homens mais desejáveis, deixando o restante da população masculina em uma espécie de limbo romântico. A teoria do Pareto sexual, amplamente discutida na comunidade Red Pill, sugere que apenas uma pequena fração dos homens recebe toda a atenção feminina, enquanto os outros são invisibilizados. Mas será que essa seleção extrema sempre existiu? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para o passado. No século XIX, por exemplo, o casamento era praticamente uma necessidade econômica e social, tanto para homens quanto para mulheres. O divórcio era raro, e a ideia de um relacionamento baseado puramente em atração e desejo era menos relevante do que a estabilidade e segurança. Hoje, no entanto, a independência feminina mudou drasticamente esse cenário. O sociólogo Bauman, em seu famoso livro Amor Líquido, descreve como as relações contemporâneas se tornaram descartáveis e superficiais, onde o vínculo emocional profundo é substituído pela busca incessante por novas experiências. O resultado? Os homens comuns, aqueles que não são extremamente atraentes ou bem-sucedidos, são descartados sem piedade. E não para por aí. Outro fator que contribui para esse descarte em massa é a ilusão criada pelas redes sociais. Perfis cuidadosamente editados no Instagram e TikTok vendem a ideia de que a vida das pessoas deve ser uma sequência de momentos perfeitos. Isso cria um efeito psicológico devastador. Muitas mulheres passam a acreditar que sempre podem conseguir algo melhor, tornando-se ainda mais seletivas e menos propensas a se comprometer com homens que consideram medianos. E é aqui que entra a grande questão. Será que os homens estão realmente se tornando menos valiosos? Ou será que a percepção de valor masculino foi distorcida pelas mudanças sociais? Se você está achando essa análise interessante, não se esqueça de comentar aqui embaixo sua opinião. Você acha que essa seletividade extrema é justificável? Ou estamos caminhando para uma sociedade onde cada vez mais homens serão descartados? No próximo trecho, vamos aprofundar ainda mais esse fenômeno e revelar o impacto que isso está tendo na psicologia masculina. Se você quer entender por que tantos homens estão desistindo dos relacionamentos e qual será o futuro do mercado de namoro, continue assistindo. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo nas consequências psicológicas desse descarte masculino,
e no impacto devastador que essa nova dinâmica do mercado de namoro tem causado nos homens. Com a hiperseleção feminina em um nível nunca antes visto, muitos homens simplesmente desistem. Esse fenômeno tem nome: o colapso do mercado de namoro para os homens comuns. O sociólogo Mark Regnerus, autor de Cheap Sex, aponta que, com a facilidade do sexo casual e a valorização extrema dos poucos homens considerados de alto valor, uma grande parte da população masculina está sendo jogada para escanteio, e o efeito disso na saúde mental masculina é alarmante. Estudos apontam que a solidão entre os homens está em níveis recordes. De acordo com dados recentes, mais de 60% dos homens relatam se sentir emocionalmente isolados, e muitos deles sequer tiveram um encontro romântico nos últimos anos. Isso gera uma espiral de frustração, baixa autoestima e, em casos extremos, pode levar à depressão severa e até mesmo ao suicídio. E por que isso está acontecendo? Porque a sociedade moderna simplesmente não valoriza mais os homens comuns. No passado, um homem trabalhador, honesto e dedicado tinha valor. Ele podia construir uma família, ser respeitado e ter um papel significativo na sociedade. Hoje, esses mesmos homens são frequentemente vistos como chatos, desinteressantes ou inadequados. E aqui entra outro aspecto fundamental: o efeito Tinder. Aplicativos de namoro mudaram drasticamente a forma como as mulheres escolhem seus parceiros. Diferente da vida real, onde as interações são naturais e baseadas em química e compatibilidade, no mundo digital, a escolha é feita de maneira superficial, com base em fotos e status social. Pesquisas demonstram que as mulheres curtem apenas 5% dos perfis masculinos nos aplicativos de namoro, o que significa que os 95% restantes são ignorados. O que isso causa? Uma falsa percepção de que a maioria dos homens são inadequados ou abaixo da média, quando, na verdade, essa distribuição desigual é um efeito colateral do próprio design dessas plataformas. O resultado? Homens médios, que no passado teriam boas chances de formar uma família e construir um relacionamento sólido, agora enfrentam rejeição em massa. Isso gera um sentimento de inutilidade e desânimo, levando muitos a desistirem completamente do mercado de namoro. E aqui surge um ponto essencial: a ascensão do movimento MGTOW, Men Going Their Own Way. Esse movimento representa homens que decidiram abandonar os relacionamentos e seguir um caminho independente. O psicólogo Warren Farrell, em seu livro The Boy Crisis, argumenta que a sociedade moderna não apenas desvaloriza os homens, mas também os torna dispensáveis. Muitos deles, ao perceberem essa realidade, simplesmente optam por sair do jogo. Mas será que essa é a única saída? Será que os homens estão realmente condenados a essa invisibilidade permanente? Se você acha que essa realidade está afetando os homens de forma injusta, comente aqui embaixo. Você já sentiu que foi deixado de lado no mercado de namoro? Ou conhece alguém que está passando por isso? Sua participação é fundamental. E agora vem uma das partes mais importantes desta análise. Qual será o futuro dos relacionamentos? Será que essa seletividade extrema das mulheres pode levar a um colapso total do mercado de namoro? No próximo segmento, vamos discutir o que pode acontecer nos próximos anos e como essa crise pode transformar radicalmente a dinâmica entre homens e mulheres. Se essa tendência continuar, o que nos espera no futuro? Será que os relacionamentos tradicionais vão desaparecer completamente? Ou será que a própria estrutura social será forçada a se adaptar diante dessa crise? Para entender o que pode acontecer, precisamos observar um fenômeno curioso. As taxas de casamento e natalidade estão despencando em todo o mundo ocidental. Países como Japão, Coreia do Sul e até mesmo os Estados Unidos já enfrentam uma crise populacional grave, e um dos principais motivos é justamente essa dificuldade crescente que os homens comuns têm para encontrar uma parceira. O renomado antropólogo Joseph Henrich, autor de The Weirdest People in the World, explica que sociedades que criam barreiras para que os homens tenham acesso ao casamento e à paternidade acabam enfrentando sérios problemas no longo prazo, como queda na taxa de natalidade, aumento da insatisfação social e até instabilidade econômica. Isso porque, historicamente,
Os homens sempre desempenharam um papel fundamental na construção da sociedade, mas quando são deixados de lado, o resultado pode ser catastrófico. E essa crise já está afetando diretamente as mulheres também. Apesar de terem mais opções do que nunca, muitas acabam presas em ciclos de relacionamentos fracassados, com os mesmos poucos homens desejáveis, enquanto ignoram completamente a grande maioria da população masculina. No curto prazo, isso pode parecer uma vantagem para elas, mas no longo prazo, muitas dessas mulheres acabam solitárias, pois os homens que elas mais desejam muitas vezes não querem compromisso sério. O sociólogo Eric Klinenberg, autor de Going Solo, descreve que estamos vivendo a era da solidão, onde tanto homens quanto mulheres estão cada vez mais isolados e infelizes. Isso acontece porque a cultura moderna nos ensinou a ver os relacionamentos como algo descartável e não como uma parceria de longo prazo baseada em comprometimento e construção mútua. Mas será que há uma solução para esse problema? Ou estamos condenados a um futuro onde cada vez mais homens são descartados e cada vez mais mulheres sentem que não conseguem encontrar um parceiro que realmente valha a pena? Aqui entra um ponto crucial. A masculinidade tradicional foi enfraquecida, e isso tem um impacto direto na forma como os homens são percebidos no mercado de namoro. No passado, os homens eram valorizados por suas qualidades como provedores, protetores e líderes familiares. Hoje, essas características foram desvalorizadas e substituídas por um ideal de homem emocionalmente disponível e moderno. Mas, ironicamente, esses mesmos homens frequentemente não são os que despertam o desejo feminino. O psicólogo Jordan Peterson, em seu livro 12 Regras para a Vida, fala sobre a importância dos homens recuperarem sua força interior, assumirem responsabilidades e construírem valor próprio, ao invés de apenas tentarem se encaixar nas expectativas modernas. E esse talvez seja o único caminho para reverter esse colapso social. Mas a grande questão continua. Os homens comuns ainda têm chance no mercado de namoro moderno? Ou será que esse cenário já está completamente perdido para eles? Se você está achando essa análise interessante, comente aqui sua opinião. Você acredita que há uma solução para essa crise? Ou acha que essa é uma realidade irreversível? Agora, chegamos ao ponto mais impactante de toda essa análise. A última razão pela qual os homens estão sendo descartados, a mais poderosa e definitiva de todas. No próximo segmento, vamos revelar essa verdade chocante e explicar o que pode ser feito a partir daqui. Agora chegamos à parte mais importante de toda essa análise. Até aqui, exploramos como a hiperseleção feminina, a cultura dos relacionamentos descartáveis e a mudança na percepção da masculinidade impactaram o mercado de namoro. Mas existe uma última razão, a mais poderosa de todas, que explica por que tantos homens estão sendo descartados. E ela tem a ver com algo ainda mais profundo: a destruição do propósito masculino na sociedade moderna. Pense nisso. No passado, o valor de um homem não estava apenas na sua aparência ou no seu status social. Ele era valorizado pelo que fazia, pelo que construía, pela sua utilidade para a comunidade e para a sua família. Hoje, essa utilidade foi eliminada. O sistema moderno tornou os homens descartáveis porque não há mais uma necessidade óbvia para eles no mundo das relações e da família. O economista Nicholas Eberstadt, no livro Man Without Work, mostra como milhões de homens em idade produtiva simplesmente desistiram de buscar uma posição na sociedade. E isso não é coincidência. Quando um homem percebe que não importa o quanto ele se esforce, ele nunca será visto como um parceiro valioso. Ele perde a motivação para lutar. E aqui está a grande verdade. O sistema quer que os homens sejam descartáveis. Quer que eles fiquem isolados, inseguros e sem propósito. Isso cria uma geração de homens fracos, que não representam ameaça para as estruturas de poder. Homens sem direção são mais fáceis de controlar. E essa é uma realidade que poucos ousam discutir. O filósofo Friedrich Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, já alertava para o perigo de uma sociedade que destrói o espírito guerreiro do homem. Ele dizia que um homem sem propósito se torna uma sombra de si mesmo, um ser frágil que apenas segue o fluxo, sem ambição ou vontade de deixar um legado.
E isso é exatamente o que vemos hoje. Homens que perderam a crença no próprio valor. Mas então, existe alguma saída? Existe uma maneira de os homens recuperarem seu espaço e voltarem a ser valorizados? A resposta não está em esperar que a sociedade mude. A resposta está na autotransformação. O homem moderno precisa parar de buscar validação externa e começar a construir valor por si mesmo. Ele precisa abandonar a mentalidade de vítima e adotar a mentalidade de conquista. Ninguém vai vir salvá-lo. A sociedade não vai mudar para ajudá-lo. Ele precisa se tornar inegavelmente valioso, não para os outros, mas para si mesmo. Isso significa fortalecer-se fisicamente, mentalmente e financeiramente. Significa entender que o jogo mudou e que, para sobreviver e prosperar, ele precisa jogar de acordo com as novas regras. O escritor Jack Donovan, em O Caminho do Homem, descreve que a verdadeira essência da masculinidade está na força, na coragem, na maestria e na honra. E esses são os pilares que os homens precisam recuperar se quiserem sair dessa crise. A boa notícia? A maioria dos homens ainda não percebeu isso. Mas aqueles que despertam para essa realidade têm uma vantagem gigantesca. Eles não estão mais presos ao desespero do mercado de namoro. Eles não precisam se preocupar em serem descartados, porque eles mesmos criam seu próprio valor e seu próprio caminho. E agora eu pergunto a você, o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar se lamentando e aceitando esse sistema que quer que você fracasse? Ou vai começar a construir sua própria realidade e recuperar o poder que tentaram tirar de você? Se você assistiu até aqui, deixe um comentário dizendo, eu não serei descartado, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se você quer continuar aprendendo sobre como navegar nesse novo mundo, assista a esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles vão abrir ainda mais sua mente e te mostrar o caminho para sair dessa armadilha do mercado de namoro moderno. Se inscreva no canal Black Pill Feminina e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos lá.